Bom dia, Jacir. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Hoje sextou, hein? Tava demorando, hein? Sextou, gente. Quais são os planos para o final de semana? O que você tá pretendendo fazer nesse friozinho que tá de matar, hein? Hoje a gente vai falar de negação, então a gente não vai negar o frio, hoje não vai negar aqui. No frio a gente fica mais preguiçoso, etc e tal. Mas o importante da gente falar sobre negação é porque existem alguns defeitinhos que a gente tem, que a gente esconde muitas vezes e que são nossos. A gente precisa aprender a lidar com eles. São falhas, limitações, segredos. Muitas vezes eles são desagradáveis, sim, mas fazem parte da gente. E a partir do momento em que a gente toma consciência deles, a gente começa a trabalhar um pouquinho melhor essas emoções e a gente vai encontrar inclusive um lado positivo para esse negativo desse sentimento. Hoje a gente vai mostrar muita coisa sobre negação. O programa está bem especial, muito gostoso para ensinar você a pensar de um jeito diferente, para trazer essa super consciência para várias situações da tua vida. Porque isso aqui não é só um programa para você escutar e achar, nossa, que legal, que bonitinho, é diferente. Isso aí é aos poucos para você tentar trazer um pouco para tua prática de vida, que isso vai te tornar uma pessoa mais completa, mais feliz. Elevar o nível de consciência, né? O fato é que todos nós passamos por isso. Existem muitas coisas na nossa vida que é difícil suportar. Agora, quanto mais fraco estiver, mais difícil será. Porém, em mentes maduras, em pessoas mais tranquilas, também existe a negação, porque a negação é uma proteção cerebral, isto é, imediatamente quando você recebe uma notícia ruim ou um medo, um problema muito sério, é comum a gente, por uma questão primitiva, instantânea, como uma reação do nosso cérebro, a gente negar. Porém, é uma maneira que o cérebro encontrou até para buscar recursos, trabalhar esses recursos e poder encontrar as soluções necessárias. O problema é quando a gente não vai atrás das soluções e empurra para baixo do tapete. Aí a coisa começa a complicar. Existe também um aspecto que eu quero desde já colocar. Eu já falei que é normal. A outra é que não é patológico, ao contrário. Ele pode se tornar até doentio, traumático, se você mantém por muito tempo, inclusive uma coisa muito séria. E tem, claro, as psicoses, aí é outra história. Nós vamos falar aqui mais um pouco da normalidade e da dificuldade que as pessoas têm de externar e procurar ajuda, o que é extremamente importante. Nós não resolvemos sozinhos muitas vezes. Dificuldade a gente tem até pela educação que a gente recebe, né? Normalmente a gente tem um julgamento, uma repreensão muito grande dos pais dizendo que é feio, não pode demonstrar raiva, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí quando a gente cresce cheio de rótulos, sabe? Tentando vender uma embalagem que muitas vezes não é a tua. Então, assim, às vezes esse rótulo não te define, mas você também comprou, né? Por isso que a gente está falando sobre essa necessidade do ser humano, muitas vezes, de vestir um papel para ser aceito e de tentar camuflar algumas emoções, algumas sensações, algumas características de personalidade. Tudo isso a gente está abrangendo hoje para a negação, porque todas elas, dependendo do ponto de vista, se você enxergar de frente para elas, elas são bem-vindas para você aprender a se resolver, para você ter uma vida mais leve, para você se desapegar de algumas sensações, sofrimentos, emoções, medos, dores, etc, etc, etc. Mas é preciso ter muita tolerância, porque como eu falei que é uma situação normal, muitas vezes nós temos medo, nós temos vergonha. A vergonha é um dos maiores motivos que faz com que a gente negue situações, que a gente justifique situações, que a gente queira passar e explicar ou jogar culpa para o outro. Existem vários mecanismos de proteção do ego, além da negação. A negação é importante porque quando a gente olha para ela, e qual a importância desse programa? Nós vamos tentar dar um passo a passo para a gente tentar se reconhecer. Sabe, Cláudia, uma coisa curiosa, que nós médicos, aliás, acho que qualquer pessoa, quando você tem uma aula de psicologia, você faz um curso de psicologia, você começa a se identificar com todas as doenças. Sabe por quê? Porque no fundo nós somos uma mistura de tantas coisas. Nós somos uma complexidade muito grande, um pouco mais, um pouco menos de um lado ou de outro, e às vezes quando ultrapassa um determinado limite que é muito difícil de detectar, onde é que está o limite da normalidade em cada um de nós podemos ser muito normais em algumas coisas e escondermos no nosso âmago, no nosso coração, uma história muito doída. E exatamente por isso, agora vamos lá, quando a gente conhece as causas, fica mais fácil tratar. E quando a gente aceita essas causas, fica mais fácil tratar ainda. Agora, a pior causa e a maior causa delas
é a dor que ela provoca, quer seja por medo, por vergonha, quer seja por proteger alguém dentro de uma história. O fato é que dói, então vamos respeitar essa dor. Ninguém está aqui fazendo um programa para acusar, fazer eu se sentir mal, pelo contrário. Se existe alguma coisa dentro de mim, pode ser que eu descubra durante esse programa e eu vou buscar as soluções. É aí que está uma mente sadia, isso que é superconsciência. Você veja aqui, né, na nossa rede social, no Facebook, Cláudia Queiroz Jornalista, o pessoal já está interagindo. E um bom dia para vocês, live-vintes queridos. Né? O Marcelo Mendes, ele está dizendo aqui, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Isso tem muito a ver com o que o Jacir estava dizendo agora. Essa é um trecho de uma música do Legião Urbana, mas que é uma super verdade. A gente tenta mentir para a gente mesmo e a gente vai passando o tempo, vai camuflando situações, vai maquiando algumas emoções e a gente é que sofre, porque lá na frente a vida cobra. Não adianta, assim, não adianta. Então, ó, enquanto isso, respira fundo, sabe? Respira fundo que eu vou dar um bom dia aqui para algumas pessoas, enquanto você vai pensando aí o que você está negando na sua vida. Bom dia para o Will Felipe, para o Marcelo Mendes, que eu já falei, para o Fernando Manelli, Tony Bueno, Glauco Barranco. Glauco Barranco é dono da Bresser Pizzaria. Aliás, uma ótima pedida para uma sexta-feira. Com pizzas integrais, não aliás, ele tem pizza integral e ele tem aquele pão de linguiça que a gente adora. Super bom. A Janaína Flauzino é a nossa entrevistada, está aqui junto com a gente. Frank Cross, está em São Paulo, ele é músico, compositor, está procurando emprego. Então, se você está, de repente, em São Paulo ou quiser interagir com o Fran para dar alguma ideia, vamos ajudar. Todo mundo se ajudando, todo mundo fica maior junto. E é isso que a gente pretende aqui com Superconsciência. Trazer para você uma outra maneira de enxergar o mundo, de se enxergar e de perceber o próximo como alguém como a gente. Tá? A gente sempre pode evoluir. É verdade, eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque eu cortei o cabelo. Para quem está me enxergando aqui na live, verá que eu estou com o cabelo cortado. Ai, eu estava em pleno processo de negação, porque meu cabelo estava cobrindo meus olhos, eu não conseguia mais enxergar nada. Mas minha mulher olhava para mim e falava, não, mas você está bonito, você está bonito. Quer dizer, ela ajudava na minha negação. Ontem eu consegui cortar o cabelo porque meu espelho me detonou. Isto é, o que o nosso espelho pode estar contando com a gente? É uma brincadeira, eu estou tentando falar para você que sempre haverá um engano. Quando a gente tenta esconder alguma coisa que passe em nossa vida, sempre será um engano, por mais que a gente esteja escondendo. E o que a gente deixa de engano começa a cheirar mal, começa a não permitir acordar, começa a ter uma situação destrutiva na nossa vida e ninguém merece isso. A gente merece ser feliz, corta o cabelo, a gente merece ser feliz, encare os vícios, os problemas, as dificuldades, porque você esconder, dado extremamente importante, não elimina o problema. E quando você esconde, muitas vezes, você tem alguma reação que você também não está entendendo por que você foi tão reativo em determinada situação. E às vezes é alguma coisinha que você deixou no passado e que faz um gatilho mental, faz alguma conexão que você não entende, mas que toda vez que alguma coisa que aperta num calo teu ali naquele momento, você reage daquele jeito e a outra pessoa não está sabendo por que você está agindo com tanta força assim. A gente trouxe na semana passada, num programa chamado Saúde Mental, uma terapeuta de programação de neurolinguística que ela inclusive ensinou a gente a criar outras memórias, a se conciliar com algumas situações e a gente a eliminar algumas dessas emoções que não eram tão positivas assim. Então, se você perdeu esse programa, dá uma olhadinha no nosso YouTube, tem o Jacir Leal, tem Cláudia Queiroz Jornalista, você entra lá, além do programa tem muita coisa, muito conteúdo bom para vocês verem. Então, se você puder perceber aquilo que você está sentindo, você puder avaliar tudo isso daí e ter, de repente, esses programas como um recurso de autoconhecimento, de autodescoberta, com certeza você vai fazer um upgrade nesse período em que o confinamento está fazendo com que as emoções fiquem ebulindo. É tão importante que você falou que eu quero reforçar da seguinte maneira. Veja bem, não muda a realidade. A realidade vai continuar acontecendo, mesmo a gente tentando se enganar na negação, qualquer outro mecanismo que a gente use. Segundo, pode agravar cada vez mais. Quanto antes corrigir, melhor, mais fácil, menos, o terceiro ponto, consequências, porque sempre irá gerar consequências. Então veja bem, uma hora explode, mas até explodir de fato, se vai machucando tanta gente, se machucando tanto, perdendo tantas coisas, sociedade, família. Quantos divórcios podem estar baseados numa ferida emocional lá de trás, que a gente está escondendo, negando, e o pior,
Porque conscientemente, aí que está a importância de uma ajuda terapêutica, que conscientemente às vezes você não enxerga. Você já colocou, já recalcou de uma maneira tão forte, já deixou tão lá para trás, que você acha que não tem. Mas uma posição, uma fala de um marido, de um filho, de um vizinho, de alguém, e você explode. Só que a explosão vai ficando cada vez pior. Então veja, essas curas são extremamente importantes. E como eu falei, algumas coisas a gente consegue resolver sozinho. Mas a ajuda de um terapeuta é fantástica. Você bater na porta de um terapeuta e falar, por favor, me ajuda a pensar. Eu não estou conseguindo encontrar isso. Eles são treinados para isso. Não tenham medo, aliás, perca até essa negação. Uma das negações, eu resolvo sozinho. Não, a gente não consegue muitas vezes. Olha, a vida é tão linda. Não perca tempo. Olha, um dia eu vou resolver, eu vou fazer tal coisa. Não, não perca tempo. Vai fundo porque vale a pena. Além do terapeuta, às vezes uma conversa amiga com alguém que você confia bastante também pode te ajudar, sabe? Eu tenho amigas que são grandes terapeutas, que me ajudam muito. E a partir do momento em que eu estou confiando algo para alguém, mas eu também estou me ouvindo, aí a reflexão fica maior. Ontem a gente teve um entrevistado que a gente falou sobre resiliência e que ele conseguiu superar uma fase bem complicada da vida dele com a ajuda de amigos. A hora que ele teve essa consciência que ele podia pedir ajuda, humildade para reconhecer aquilo, foram os amigos que ajudaram. Então, isso que o Jacir falou, de procurar ajuda, de ter terapia, estou falando para você procurar amigos e tudo mais, você se escuta, outras pessoas te ajudam dando soluções, mas você percebe, através de uma empatia, que todos nós sentimos emoções feias também. Isso é humano. E elas nos ajudam a crescer, inclusive. Como é que você vai se proteger do sofrimento e da dor se você não tiver medo? Como é que você vai se proteger da tristeza ou da alegria se você não conhecer o inverso? Você sempre precisa. A gente vai conversar mais sobre isso lá na frente. Eu queria comentar uma coisa que é muito importante agora. Então, primeiro o terapeuta é o teu espelho. É o nosso espelho, é olhar para mim. Só que tem um detalhe muito importante, eu preciso ouvir o que o espelho tem a me dizer. Isto é, eu olho para o espelho e eu vou falar o que eu estou vendo, o espelho me ajude. Segundo, então, são os amigos. Concordo com a Cláudia, nem qualquer coisa sai correndo para um terapeuta, mas tem que ouvir os amigos. Agora, claro, ouvir com cuidado, porque eles não são treinados. Um terceiro passo, um amigo então... que queira te ouvir. Sim, mas aí que está... Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas eu estou trazendo por ponto aqui que não adianta você ir num terapeuta, o melhor do mundo, que é capaz de compreender suas situações e criar mecanismos para você enxergar alguma coisa, se você ainda não quer ver. Eu vejo pessoas que falam, mas eu faço terapia há 20 anos. Eu falo, você nunca fez terapia. A terapia não é você ir para lá para jogar a conversa fora, é para você bater numa porta e falar, por favor, me ajude a compreender o que eu não estou conseguindo compreender. Isto é, volte para o espelho, olha para o espelho, escuta o que ele tem que falar, escuta o amigo, escuta o terapeuta. Mas o ser ativo aqui é você. A partir do momento que você vai fazer terapia, é porque você está indo, é porque você quer saber. Está curioso, você está atrás da tua felicidade. Vá, vale a pena. Sabe que a gente vai ter uma entrevistada daqui a pouco e ela teve um segredo que ela guardou, não quis mexer e que machucava muito a vida dela, chegou a colocar o casamento dela em risco. De tanto que ela estava sofrendo e de tanto que ela estava negando que existia para o marido dela e para ela e para tudo. Então, quando chegou num momento limite, que ela se sentiu à beira de um abismo, ela teve que reconhecer esse sentimento e essa situação do passado que a gente vai te contar daqui a pouco, no próximo bloco, que ela vai te contar. E que ela cresceu demais com isso. Por isso que a gente vem trazendo esses temas de valores que trazem para a gente reflexões, de empatia, reciprocidade, perdão, gratidão, humildade. Quer dizer, quanta coisa que serve como base da nossa construção como indivíduo, mas que muitas vezes, lá no passado, na nossa infância, a gente não teve, claro, essa intencionalidade de olhar para esses sentimentos e para essas emoções e para essas pecinhas. Imagine que a tua vida é um Lego, sabe? Aliás, Lego é uma das marcas mais reconhecidas e valorizadas no mundo. As pessoas adoram Lego. Então, imagine que são Legos coloridinhos, cada uma com uma emoção. Elas estão te construindo. Então, a gente agora está fazendo uma formatação disso, numa proposta de desenvolvimento pessoal, de trazer para um programa diário, jornalístico, que você é a melhor notícia do seu dia. É isso que a gente quer que você entenda, independente do frio que está lá fora, do coronavírus, dos gafanhotos que estão congelando aqui no Paraná, coitadinhos deles, né?
Já tem casaquinho para gafanhoto. Né? Então, assim, se você olhar para o teu sentimento, para a sua emoção e para sua alma mesmo, fazendo esse download diário, reconhecendo essas emoções, você vai começar a expandir a tua mente, a ter um pouco mais de consciência. Por isso que é super consciência o nome do programa. Isso é o que vai trazer para você uma nova vida. E a Cláudia falou uma coisa tão importante agora, que é o fato que essa nossa convidada falou que chegou à beira do abismo. O que a gente quer com esse programa? Que a gente não precise chegar na beira do abismo, que a gente possa fazer uma transformação na nossa vida por questões positivas, que a gente possa aclarar de alguma maneira para você aqui. Esse programa não é terapêutico. Nós não somos terapeutas, por mais que algumas pessoas estão colocando que está funcionando como uma terapia. Por quê? Porque nós estamos fazendo reflexão. O objetivo maior do programa chama-se reflexão. Agora, quando você chega na beira do abismo, você tem duas opções. Ou você cai e morre, ou se arrebenta e não morre, ou você muda. Que tal mudar antes? Que tal você tem esse poder? Se você soubesse a quantidade de recursos internos que você tem, os recursos da fé, os recursos de Deus, os recursos de uma igreja que pode ajudar muito, os recursos de uma comunidade, a própria família, porque a família muitas vezes percebe e também nega. Existe a negação da pessoa, mas existe a negação do sistema. O sistema familiar inteiro muitas vezes nega um pai alcoólatra, um filho usando drogas. Quanto tempo leva para ter um acidente, para ter uma coisa grave, para você olhar, poxa, meu filho está usando drogas. Quanto tempo eu vou demorar para entrar no quarto com a minha filha e abrir o jogo? Ajudá-la a externar. Não para criticar, para moer, porque a vida é muito complexa e muito difícil. Quem de nós não comete erros? Quando você coloca no teu coração a simplicidade, eu falei ontem, tornar fácil aquilo que é importante, uma das frases do programa, e você é a pessoa mais importante do universo, entra no quarto dos teus filhos, conversa com eles. Não é você escondido ficar procurando para ver se tem drogas ou não, porque você sabe, é aquela história, você percebe que algo diferente está acontecendo. Não necessariamente são problemas sérios, mas o diálogo sempre tem que existir. Mas o que eu vou dizer aqui, que eu acho que é muito importante, é que independente de tudo isso que o Jacir está comentando, a gente tenta negar pensando assim, ah não, mas é assim mesmo, ah não, mas a adolescência é assim mesmo, ah não, meu marido me deu um tapa, mas foi só um, ah não, mas faz um mês que ele já deu, isso aí não pode acontecer. Gente, não pode acontecer. Existem situações que a gente até comentou assim, existe um limite de até onde cada situação pode acontecer, que ela, assim como o meu pai dizia muito assim, a tua liberdade vai até onde ela não interfere na liberdade do outro. Então, se você faz algo que está prejudicando alguém, vamos pensar melhor e vamos se reestruturar. Aí tem o perdão que cabe, aí tem a humildade de reconhecer, aí tem esse espelho que eu já estava comentando para você, encarar essa negação. Quer dizer, uma série de recursos que a gente vem trazendo, não como terapia, mas como uma autoanálise, uma autodescoberta, porque a partir do momento em que você descobre, é mais fácil você chegar num terapeuta ou numa amiga ou num amigo e falar assim, me ajuda nisso, e realmente eu estou com dificuldade, como que você faria para lidar com uma situação dessa? Porque eu estou sentindo que eu estou com muita raiva, eu estou muito reativa, eu estou sem paciência, eu estou isso, eu estou aquilo e tudo mais. A hora que você reconhece e levanta a mão para dizer assim, me ajuda, com certeza alguém estende a mão. Eu vou comentar um pouco mais tarde, um pouco em relação ao tratamento, como que a gente pode encarar isso, mas um dos dados muito importantes é tamo junto. Sabe aquela frase tamo junto? Nós somos seres relacionais, nós somos seres sociais. Quando a gente mostra para o outro que, cara, eu tô com você, sem julgamentos, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te ajudar você a se ouvir e te ouvir, é um dado extremamente importante. Então, que tal aquela outra frase do nosso programa que a gente diz sempre, vamos ser anjos um dos outros? Anjos um dos outros é isso, é superconsciência trabalhando a força total, o nosso lobo frontal, totalmente sobre o controle das nossas emoções. Exatamente. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar com a Alzino e ela vai contar para você toda a história de superação e crescimento que ela teve depois que ela parou de negar um problema que ela enfrentou. Tá bom? Muito bom. Fica a aí. gente já volta. No papo de intervalo, eu quero falar uma coisa para vocês. É um tema tão complexo que a gente pode entrar num limite onde a gente não deveria ultrapassar. Como eu falei, nós não somos terapeutas. Nem de julgamento, nem de definições concretas, porque nada na vida, na medicina, na psicologia, tem tantas definições assim precisas. Existem grupos que acreditam de uma maneira, grupos que acreditam de outra. Então, às vezes, a gente pode escorregar aqui. Nós estamos tendo todo o cuidado do mundo para te ajudar a compreender. Pode ver.
Quer aparecer? Olha só. Vem cá, Will, a gente vai apresentar você, ó. Vem cá, não, fica O Will cuida da mesa de som, ele que coloca as vinhetas, ele avisa pra gente o tempo do programa. É ele que atende quem liga para fazer a entrevista. E olha a iniciativa legal dele, porque ele veio aqui e nós estamos negando ele aqui. Eu vou mostrar que eu cortei o cabelo também junto com você. Por isso que cortou o cabelo também. Janaína, você chama Franciele, né? Putz, vida. Falha nossa. Make off. Perdão. Legal, Making tudo off. certo. A gente Claquete. confunde mesmo. Aff, Maria. Janaína. Mas faz parte. Ai, que dó. É horrível trocar nome, né? Constrangimento. Negue o constrangimento. Negue que você não errou, que você não fez. Não nego, não fiz. Eu sei, mas é tão fácil. Estamos usando na prática aqui situações habituais que a gente nega. Nossa, esqueci teu nome. É tanto nome que fica na cabeça. É que passou uma Eu moro com você há agora. 30 anos, mas eu não lembro teu nome direito. Nossa, imagina. Sempre te chamei de Juju, como é que é, não? Nossa. Ai, que engraçadão. Essas piadas machistas, assim, pra encerrar a semana pro sextou. É tão legal. Mas essa é a tua interpretação. Não negue que eu posso ter tido outra verdade aqui. Outra interpretação. E é assim que funciona a relação. Vamos nessa, viu? DR de sexta. Quando a gente confia um no outro, a coisa fica mais fácil. Você está ouvindo Super Consciência. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência. Eu cometi uma gafe no bloco anterior. Eu chamei a nossa entrevistada de um nome errado. O nome dela é Janaína Flauzino. Eu confundi com uma pessoa que está participando aqui ativamente das nossas redes sociais. Então você participe também. Cláudia Queiroz, jornalista. Eu estou interagindo aqui. Além de eu responder quando dá aqui online, eu comento quem está assistindo. E muitas vezes eu também estou dizendo o que vocês estão falando aqui na rede social sobre o tema de hoje, que é negação. É um tema muito importante que faz você encarar o espelho e as suas verdades para poder fazer um upgrade, para crescer. E é isso que a nossa entrevistada acabou fazendo para não cair à beira do abismo. Janaína, bom dia para você, querida. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, Janaína. Bom dia, Joaquim. Tudo bem com você? Tudo, querida, tudo. Muito obrigada pelo convite. Tô amando o programa. Que bom. Coisa boa, né? Você foi indicada pela Carla. A Carla é esposa do Gilberto, que é aquele casal que tomou café da manhã com a gente essa semana, sabe? Então, ela deu ela deu a sugestão pra gente falar sobre negação e resiliência. Atendi. Então, você que tá em casa e tem algum tema e tá assistindo a gente, tem tema pro programa, manda também como sugestão. Olha só que legal. Eu atendi os dois da Carla assim, ó, porque realmente eram pertinentes para a gente entrar agora. E quando ela me indicou a Janaína, e eu conversei com a Janaína, eu falei, não tem ninguém melhor para conversar com a gente sobre negação do que a Janaína, porque ela está muito bem preparada para contar a história de vida dela e a superação que ela conseguiu conquistar quando ela reconheceu algumas falhas, alguns defeitinhos, algumas histórias que ela vinha escondendo por aí. Isso. Eu amei tudo que o Jaci estava falando, porque é exatamente o que a gente trabalha. Que bom saber. E quando eu cheguei nesse nível de consciência, que tinha algo que me atrapalhava, e já estava atingindo o meu físico, eu já estava com 2 autoimunes, já tinha sucumbido, estava quase me separando. Como o Jaci comentou e vocês comentaram, dói mexer, né? Claro. Entrar, mergulhar nesse universo dentro da gente. E foi aí que eu descobri, vendo os meus sintomas atuais, o quanto eu era reativa, o quanto tudo em mim estava essa dor emocional. Eu havia sido abusada na primeira infância, né, nos sintomas na vida adulta mesmo. Então, tudo pra mim era um abuso. Foi difícil encarar isso, não foi fácil. Imagina, que bom que você está conseguindo falar hoje, abrir teu coração e contar pra gente que, compartilhando essa experiência de dor que você passou e enfrentou, você cresceu. E você tem usado essa experiência para ajudar outras pessoas, se não me engano, né? Sim. Como é que você tem agido dessa maneira, Cris? Pode contar pra gente? Sim, claro. Então, eu passei 8 anos em negação, né? Quando acessei essas memórias do abuso, foi preciso mergulhar mesmo e ter coragem, né? Além de uma ajuda, de apoio e tudo. Após decidir
todos esses anos, eu resolvi juntar essas ferramentas de uma maneira prática para que ninguém passasse mais por 8, 10 anos aí em negação. Prática e se sentir útil, né? Isso é muito bonito. E eu resolvi me tornar vulnerável, sabe? Para poder ajudar quem se identifica com a minha história. Então foi abrindo mesmo isso. Tudo começou, eu trabalho com eventos, tenho 42 anos, e eu comecei a desenvolver um projeto social dentro da minha empresa, com mulheres. Um café, onde eu contei a minha história e dali nasceu um curso. Que legal. Quer dizer, o teu ponto fraco virou hoje um ponto forte. Quando você encarou um problema, uma negação, algo que te trazia sofrimento e dor, você conseguiu crescer tanto com isso que o ponto fraco dela, que trazia sofrimento e dor, e que se ela não tivesse mexido, continuaria machucando talvez até o fim da vida, ela transformou isso num lado positivo e num lado muito forte da vida dela, ajudando outras mulheres a não passarem ou a superarem isso de uma outra maneira. É isso que eu quero dizer para o ouvinte, que ela acessou os recursos internos dela. De alguma maneira ela transformou isso num algo útil e isso traz uma emoção maravilhosa para a própria vida. E o mais incrível, Cláudio, que você me permite falar, é que quando a maioria das pessoas nessa fase estão em negação, é muito difícil, como o Jacir falou, parar e olhar para o espelho. Não é difícil parar e olhar para o espelho, é difícil ouvir a resposta. Porque é ali que a gente entra em negação, sabe? A gente não quer ouvir essas dores, esses ecos emocionais. Mas quando a gente consegue estender a mão para o outro e falar, eu te entendo, eu compartilho da tua dor, eu sei do lugar que você está e eu saí, juntos a gente é mais forte, né? É nesse momento. E o que vira um sentido de vida. A gente consegue mesmo trazer isso como uma motivação existencial. Sabei o nome do programa. Obrigada. E enquanto a gente não tem consciência do que nos incomoda, dessa pedrinha que está nos fazendo tropeçar, a gente não muda. Janaína, tem uma pessoa aqui que está mandando uma mensagem para a gente aqui no Cláudia Queiroz Jornalista, no Facebook, a Fabiane Cotovei. Ela diz que você é mentora dela na Essencial e que você sempre fala do passar de transformada para transformas. Isso, transformada para transformar. E aí, ela tá comentando aqui que existe um tesouro nessa dor e que ela também tá passando por um momento de desenvolvimento muito grande através do autoconhecimento que você está ajudando ela a promover. Veja como encarar de frente a dor faz com que a gente fique maior do que essa dor. Né? Então, a partir do momento que a gente para de ter medo de encarar, a gente cresce. Afinal de contas, você vai alimentando uma série de outros elementos e sentimentos para crescer, para melhorar e para enfrentar aquele monstro que está machucando a gente ainda, né? E muitas vezes está preso numa ilusão, porque aquilo já passou. Você está trazendo e carregando, arrastando aquilo por muito tempo. E sabe o que eu percebo, Cláudio? Que na maioria das vezes as pessoas não vivem no tempo presente. Elas estão presas à dor do passado, né? E isso pode causar uma depressão profunda, ou estão extremamente ansiosas pelo medo do amanhã. E acabam perdendo um tempo tão precioso que é o hoje, né? Você tem total razão nisso que está falando, porque a causa de depressão e ansiedade é a negação do presente. Ou a pessoa vive presa ao passado ou presa ao futuro. Então, quando a gente está assim, é porque a gente está morrendo de medo ou do passado ou do futuro e nega o presente, isto é, não vive o aqui e agora. Por isso que é tão importante o que você falou. Veja como a superconsciência ajuda, né? Fazendo um parênteses aí em toda essa história, em toda a entrevista no programa, quando a gente faz uma reflexão como essa que está acontecendo, da Janaína, do Jacir, falando sobre essa sensação de passado, presente e futuro, com medos, com dores, com projeção, com frustração, com outras emoções, sem viver o presente, que é a embalagem que a gente tem para abrir todo dia, todo momento na vida da gente, quer dizer, sem se deliciar com esses momentos que estão acontecendo no aqui e no agora, a gente sofre. Então, agora é hora da gente expandir a consciência, da gente abrir um pouquinho a nossa cabeça para deixar o que foi para trás bem resolvido. Se não foi bem resolvido, traz para cá, resolve, e para viver com o pé no chão aqui no momento presente e poder ampliar esse horizonte, esse modo de enxergar a vida com mais consciência. Cláudia, eu percebo, eu trabalho com mentoria, né? Uhum. E as pessoas chegam até mim, a maioria das situações que elas me relatam como problema não estão no agora. Ah, mas se acontecer, mas se fulano fizer isso, paralisa uma ação no presente.
Entende? Elas nem agem com medo das pessoas que vão reagir. Geralmente é devido a algum medo de alguma ação passada. Paralisa elas. Então, quando você acessa essas memórias, você ressignifica, você desativa essas dores. A gente usa muito, como o Jacir falou ali, né? Deus, a coragem, a esperança, a fé. A gente consegue sair dessa dor, ressignificando isso. Eu adorei a expressão que você usou de desativar a dor. Porque ela está dentro da nossa consciência. Ela é uma ferramenta que a gente pode ligar e muitas vezes a gente está aumentando essa intensidade de dor. Tem ganho secundário nesse crescimento da dor. Tem dia que a gente está mais sensível. Mulher tem muito disso, de um dia tá melhor, outro dia tá pior, um dia tá mais triste, não sabe por quê. Tem hormônios aí que estão fazendo uma série de diferenças na nossa vida. Mas por conta da nossa sensibilidade, que é instável, a gente acaba às vezes dando força para um medo, para uma dor que já passou e que está lá no passado, e a gente traz para cá e ativa, alimenta, pira, cria um monte de situações que não aconteceram, fica cheia de ses, e isso atrapalha para a gente crescer e para a gente olhar para frente. Que legal esse trabalho que você faz, Janaína. Muito legal. Como que ele funciona? Quem precisar falar com você vai entrar em contato com você por onde? Então, hoje o Essencial ele tem o curso de autoconhecimento online. Pode acessar pela plataforma do Instagram, o @essencial, ou até mesmo no meu perfil do Instagram, @JanaClaudine, ou pelo WhatsApp do Essencial, que é o 984-33-4549. O curso, Cláudia, ele funciona em 4 etapas, são 4 videoaulas, onde a gente divide depois num grupo pequeno, onde uma multiplicadora faz essa mentoria. Acessa as mulheres, onde elas podem, através das ferramentas, dos gatilhos, através da fé, desse autoconhecimento, do mergulhar para dentro de si, estender a mão, para que ela possa desativar essa dor. Quanta história de renovação que você deve ter presenciado até hoje, hein? São lindas, Cláudia, sabe por quê? São histórias muito intensas, são mulheres que passaram por abuso de todas as formas, não, a gente não aborda só o abuso sexual, né, emocional, o abuso físico, e muitas histórias profundas, né, onde a gente concilia, encaminha para terapeutas, psiquiatras, quando é necessário. A gente faz um trabalho também do corpo, né? Corpo, alma e espírito, com alimentação, encaminha para nutricionista, porque a gente entende que está tudo interligado. Quando o emocional está em desequilíbrio, atinge o corpo. É uma das coisas que você faz de um modo brilhante, é justamente essa contenção. É o recebimento. A própria construção do curso já é um mecanismo de contenção, de modificação do pensamento, que aí, com a modificação do pensamento, muda as emoções. Muito legal essa perspectiva. A Daniele Moraski, ela está falando que o projeto Essencial é maravilhoso e que ajuda muito no processo de autoconhecimento. Muito legal. E a Fabiane Cotovei, ela falou que ela entendeu que ser vulnerável, que não é um defeito, mas é uma forma de aceitar ajuda e que ela se permitiu ser ajudada. E isso foi uma grande transformação na vida dela. Então, para os nossos ouvintes que estão participando hoje, aqui pela live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, pela live do Instagram 95FM Curitiba, que pode mandar também para a gente pelo WhatsApp 92589895, que também está escutando na frequência 95.7 MHz. Quer dizer, a gente está em várias frentes tentando fazer com que as pessoas se mexam, desenvolvam essa superconsciência e hoje, através dessa entrevista de negação ou de um programa inteiro abordando esse tema, que encontrem ferramentas, seja através de uma terapia, de um amigo, buscando ajuda com esse pessoal da Essencial, que a Janaína está aqui para isso, inclusive, trabalhando fortemente para ajudar mulheres a superarem as dores e a se ressignificarem, a buscarem um equilíbrio na vida delas com mais alegria. Foi assim que você conseguiu não cair no abismo, como eu estava falando no bloco anterior, né, Janaína? A partir do momento em que você percebeu a tua dor e que você conseguiu ressignificar tudo isso e enfrentar, teu marido virou teu parceiro e você ficou mais forte, o casamento ficou mais forte. Ficou, Cláudia, que na verdade eu projetava no meu marido o meu abusador. De uma maneira inconsciente, eu não tinha a menor ideia disso. Ficava tudo muito difícil no relacionamento, né? Eu era muito reativa, meio que de cristal, né? Dolorida, eu desenvolvi 2 autoimunes, porque a minha mochila da vida estava muito cheia de dor. Eu comecei a colocar tudo isso para fora, mas eu tive que ter consciência, parar de negar,
Eu tive que realmente encarar o espelho, como você falou, eu me identifiquei demais quando ele disse isso, porque foi quando tudo começou. Quando eu parei e escutei aquela menininha sofrida dentro de mim e resolvi mudar, né? Hoje, o que eu decidi fazer foi estender a mão e falar, é por aqui. Vira à direita, vira à esquerda, não tropece, tem uma pedra ali, porque eu desenvolvi esse caminho, né? Esse caminho que você desenvolveu, ele foi difícil? Do momento em que você descobriu que você tinha isso ainda guardado, que a tua mochila estava cheia de dor e que estava complicado para você se reformatar, para você encontrar uma outra versão tua. Você passou por muitos terapeutas, médicos, você achou que você estava com vários outros problemas, até de criar uma doença autoimune e tudo mais. Mas o caminho foi difícil para você poder encontrar uma solução, uma resposta que te trouxesse um pouco mais de luz? Foi, Cláudio, porque no ano de 2008, quando tudo aconteceu, eu levei 4 meses para ser diagnosticada com fibromialgia. Eu tinha dores absurdas e todo o quadro, né, fibromiálgico. Se alguém tivesse me explicado, e eu não quero ser simplista aqui, que o quadro de fibromialgia ele precisa de muitas coisas para tratamento, mas tivesse me orientado, para um pouquinho, olha para dentro de você, por que você está sendo tão cruel consigo mesmo, né? Por que você está se penalizando tanto? Porque eu me judiava muito, né? Tanto na alimentação, quanto no emocional, em tudo. Né? Eu era muito intensa. Então isso eu percebo que é um quadro que as pessoas acabam desenvolvendo, né? Geralmente linkado a alguma forma de abuso. Então tudo isso foi preciso parar e foi muito difícil, principalmente sair da negação. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, que eu tenho certeza da resposta, mas eu quero que o ouvinte escute. Você está mais feliz hoje? Meu Deus, assim, eu estou livre. Exatamente. Ter consciência que me fizeram mal e me livrar dessa dor, desativar elas. Hoje eu tenho um casamento que eu sempre sonhei ter, nós construímos um relacionamento maduro. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho 42 anos. Você está mais preparada? Eu não tenho mais o emocional de uma menininha, sim. Que Isso legal. é superconsciência, parabéns. Janaína, você é um grande exemplo de Obrigada. superação, de mulher de força, de fé, de garra, de persistência, perseverança, de luz para muita gente. Eu acho que esse trabalho que ela está desenvolvendo é admirável mesmo. Vale a pena procurar a Essencial e a Janaína Flauzino nas redes sociais, seguir essa mulher, porque ela pode ser a seta que você precisa para encarar a tua negação e mudar de faixa na sua vida, né? É o anjo da tua vida. Fazer um upgrade. A gente já está chegando na hora do intervalo e eu queria então deixar um beijo para você, agradecer demais a tua entrevista e deixar você disponível para que as pessoas que estão ouvindo entrem em contato, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Cláudia. Obrigada, Joaquim. Obrigado. Um ótimo dia. Quem precisar, estamos à disposição. Com bom. certeza. E no próximo bloco a gente continua com superconsciência, agindo na negação e no valor de cada sentimento. Inclusive o sentimento negativo, ele tem uma função, mas a gente não precisa usar o tempo todo. Espera aí que a gente já volta. E esses recursos internos são importantes, né? Todos nós temos. Aquilo que ela passou na vida dela, que ela falou que durou 8 anos, poderia ter durado menos, poderia ter durado mais, poderia nunca ter se resolvido. Ela resolveu, e eu fiz a pergunta proposital para você escutar dela, da boca dela. Hoje ela é feliz, hoje ela está com um casamento mais estruturado, por quê? Porque ela tratou a ferida emocional que machucava tanto. Uma ferida que não existe mais, que está lá no passado, e que a gente traz o passado arrastando pelas costas de uma maneira muito dolorida e difícil, causando dor nos outros, recebendo essa dor e tendo uma vida que a gente não merece. A importância desse programa aqui é singular, apesar que todos os programas são para levar a nossa consciência, porque a saída está na superconsciência. Assim, claro, todo mundo tenta sobreviver às dores, aos problemas. Até pela maneira como uma pessoa que está se afogando, o que ela está fazendo? Ela está se debatendo para não se afogar. Quando você tem direção e meta, que é o que a gente vem preparando aqui, um pouco mais de consciência e de alguns temas reflexivos, isso é para te orientar na hora que você estiver se debatendo ali no meio do afogamento, para um pouco mais de orientação, para que você consiga sair dessa situação de um jeito melhor.
Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje falando dessa condição humana que a gente tem de superar as nossas dificuldades, os nossos problemas e parar com a negação. A hora que a gente enfrenta o espelho, percebe que a gente tem situações para resolver, emoções contidas, mochila cheia de dores e tudo mais, a gente pode escolher continuar carregando uma mochila pesada como essa nas costas ou se livrar da mochila, colocar essas emoções nos devidos lugares, inclusive no tempo, né, do passado, que elas já viveram e não estão mais com a gente, e viver melhor no presente para poder ter um futuro um pouquinho melhor. Superconsciência é justamente isso, é organizar sua mente, suas emoções, para que você não viva de qualquer jeito, para que você não fique sobrevivendo à deriva, para que você tenha um porto, que você tenha um farol ali te iluminando, e que é mais ou menos isso que eu acredito que o nosso programa, que a Janaína também está fazendo com esse grupo de mulheres, quer dizer, uns ajudando os outros a terem mais consciência e a viverem com sua plenitude. Eu tenho 2 pontos fundamentais que eu quero até o final do programa discorrer aqui com você. Um é o tratamento, porque tem tantas maneiras de encarar esse processo, eu quero tentar fazer um pequeno resumo. E depois eu vou tentar, de uma maneira de espelho, mostrar para vocês quais os principais fatores e fatos que a gente acaba negando. Em termos do tratamento, eu fiz uma organização mais ou menos assim. Pense bem, se existe uma dor, se existe um medo, e por isto eu nego, eu preciso tratar a dor e o medo. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu falei até daquela maneira brincando, tamo junto. Porque quando eu estou com alguém confiável, que eu possa abrir meu coração, eu tenho condições do outro me ajudar melhor daquilo que eu não estou conseguindo saber direito. Afinal de contas, muito do processo é inconsciente. Só que se existe um problema acontecendo, esse diálogo é fundamental. Só que demanda esforço e muita gente não quer. E aí aumenta o medo muitas vezes. Então, em segundo lugar, reconhecer aquilo que a gente falou do espelho. Reconhecer e ajudar o outro a reconhecer e assim mesmo abra-se para ser ajudado também. Vamos lá, não é vergonha. Sabe por quê? Porque se você está com vergonha, pelos teus conceitos internos. Esses conceitos podem ser modificados porque quando você perceber o teu merecimento tão maior, essa vergonha começa a desaparecer. Então confie nesses recursos internos que você tem, porque são tão gigantes. Todos nós temos desde criança. O recurso de chorar, olhar para a mãe, atrair a mãe e ganhar um seio inteiro. Nós temos recursos da natureza que são maravilhosos dentro da gente. Não perca isso por causa de tropeços que aconteceram durante a vida. Agora veja bem, se eu conseguir te mostrar a vantagem que você tem nessa transformação, foi a pergunta que eu fiz para a nossa convidada. Ela está muito bem, muito melhor num casamento que estava problemático, ela está muito mais feliz. Quer vantagem melhor que isso? Eu podia falar muito, mas vamos continuar aqui. Já falei do perder o medo, agora pense bem. Por pior que seja, corrigir logo o problema é melhor. Isto é, se eu estou com um fato que aconteceu hoje, eu estou com um problema que acontece hoje, quanto antes eu conseguir trazer meus recursos, pedir ajuda e resolver, melhor. A gente vai, não, quer saber, a gente vai esquecendo, deixando passar, indo para frente. E por último, tenha certeza que você irá crescer. Vários outros programas a gente falou aqui, um problema é uma escada que nos eleva cada vez mais para cima. Exatamente. Então a gente está crescendo. A partir do momento em que a gente acessa essas emoções, a gente tem mais intimidade, inclusive com aquilo que a gente quer alcançar na vida. Como é que você quer ser feliz se você carrega tanta mochila de dor e problemas do passado? Para você ter a tua felicidade e construir a tua realidade, você precisa ter intimidade com tudo isso que a gente vem dizendo aí. Da empatia, reciprocidade, gratidão, perdão. Tudo isso vai fazer com que você seja um ser humano melhor. A gente está hoje com bastante gente participando nas redes sociais, aqui, que está sendo muito legal. O José Noronha está aqui com a gente, Marco Toledo, Claudinho Pozubon, Alexandre Biali está escutando a gente do Canadá, hein? Olha que legal, que chique. Noêmia Queiroz está dizendo que o trabalho da nossa entrevistada é lindo. O Jorge Probst está dizendo um bom dia aqui para todo mundo. O Daniel Muraski está dizendo que o trabalho que a Janaína faz é um trabalho de autoconhecimento que é muito maravilhoso. O Bernardo Carlini, ele é do Jornal do JuVV, está super antenado com tudo que está acontecendo e também tem essa pegada de um jornalismo positivo. A Maria Namba, que é pediatra, inclusive da filhinha. Sérgio Rômulo Bora está assistindo a gente também. A Tânia Tamarini. Guilherme Balão, também é amigo de infância. O Sérgio Iacovone, Saturnino Machado, Fábio Decker, também amigo das antigas, Ademir Siqueira, Marcos Guilheta,
Gente, muito bom ter vocês. Tem vários nomes que eu falo sempre aqui no programa, que são pessoas que estão acompanhando a gente aqui sempre. Então, já que tem gente aqui acompanhando, está crescendo junto com a gente, eu recebi, inclusive ontem, uma mensagem de um ouvinte dizendo assim que está sendo muito bonito esse trabalho que a gente vem fazendo. Falei, poxa vida, Luiz, muito obrigada por esse reconhecimento. Ele falou assim, a gente precisava de interlocutores. Aí eu me achei, hein? Fico orgulhosa mesmo, no bom sentido, né? Não fico aí me achando, não. Tá? Mas fiquei muito feliz, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, agora, uma fase muito importante do programa, porque a boa notícia que eu preciso que vocês hoje finalizem esse programa junto com a gente e entendam, é que seria realmente muito difícil a gente viver uma vida sem emoções negativas. Elas precisam estar presentes. Por que isso? Porque a raiva, por exemplo, no mundo animal, ela motiva, é vida ou morte, você escolhe. Na vida da gente, a gente também, por causa da raiva, a gente se motiva a fazer mais. Ela tem uma função na nossa vida. Agora, a gente tem que canalizar essa raiva com coerência, com consciência, com a cabeça, com a rédea na mão, né? Eu estou traduzindo o que o meu Libras ali está falando, hein? Porque a hora que a gente reconhece algumas emoções que são muito importantes para que a gente tome atitude, se você não tiver medo, poxa vida, olha tudo que acontece, você não fecha a janela, tua casa se inunda, o vendaval te leva, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, a hora que você reconhece algumas emoções, tem intimidade com elas, conhece a tristeza, conhece a importância daquele momento de solidão com o travesseiro, que você precisa se consolar de uma tristeza profunda, isso tudo é muito importante para você não distrair o que você está sentindo, encarar isso que você está sentindo e crescer com isso. Quando a gente pode, quando sobra um tempinho, a gente vê bastante filme. E num dos filmes, um dos nossos preferidos, inclusive, é o Divertidamente, que tem alguns personagens muito bacaninhas. A tristeza, por exemplo, no começo do filme, esse filme fala de emoções e o autor do filme escreveu isso percebendo aquilo que a gente percebe na filhinha de mudança de comportamentos e de emoções repentinas que são primitivas na criança. Então tem a raiva, tem a tristeza, tem o nojinho, tem o medo e tem a felicidade. Todas essas emoções conversam entre si e comandam a nossa cabeça. A tristeza, ela entra meio que tipo em segundo plano, porque ninguém quer dar muita bola para a tristeza, mas ela vira uma heroína no final e ela fica de mãos dadas com a felicidade. É muito bacana, porque sem a gente reconhecer a importância de cada uma dessas emoções, ia ser muito difícil a gente encarar toda a capacidade de raiva que a gente sente, que a gente precisa muitas vezes sentir para conseguir restabelecer o nosso equilíbrio. Ia ser muito complicado se a gente não tivesse essas emoções em ordem. Então, quando você reconhece essas emoções dentro de você, você consegue atingir um estado muito maior de autoconhecimento, de desenvolvimento e de prosperidade para você. Então, a tristeza, ela não é única, a inveja, o medo, o nojo, eles são super importantes, também são protagonistas. A raiva, ela é protetora, medo traz cautela, bom senso e nojo ajudam a sermos mais seletivos nas melhores escolhas. A tristeza é uma ferramenta para resiliência, ontem a gente falou disso, hein? E que ajuda a interiorizar, assimilar, a digerir as perdas, os danos. A inveja, ela também ajuda a gente a impulsionar para a autossuperação. Então, tudo isso, todas essas emoções, elas são primitivas. As crianças pequenas, elas já têm. Nesse filme, era uma família com uma criança de 5 anos que estava se mudando de cidade e ela ficou muito brava de perder os amigos da escola, a rotina dela, a casa, a vizinhança, o quarto e tudo mais. Então, a partir do momento em que ele trabalhou essas emoções e a gente tem condição de identificar claramente todas essas situações do filme na nossa vida, porque a gente já passou por isso, a gente não tem mais 5 anos. Não estamos conhecendo essas emoções agora. É verdade. Veja, gente, eu falei de tratamento há pouco para mostrar os teus recursos, a vantagem de você mudar. E eu, de tanto dar uma olhada, conhecer esse tema, eu fiz uma coletânea, porque fala-se tanto, uma coletânea daquilo que a gente mais nega.
E veja bem, uma das primeiras negações que a gente tem que se livrar imediatamente é da necessidade de mudar, melhorar, transformar, essa transformação que a gente precisa. Tem pessoas que de repente olharam essa chamada para esse programa sobre negação, olharam a chamada do programa e fugiram, não querem nem assistir. Outras, como eu falei que vou fazer uma relação agora, uma lista, já desligam o rádio, já saem correndo, já saem da live. Então veja bem, claro, cada um está no seu momento, isso a gente sabe respeitar também. Mas por que eu fiz essa pequena lista aqui? Para que a gente possa entender, sabe por quê? Nós estamos numa pandemia, pronto, eu lembrei você de um vírus, só que aumentou 80% o número de pessoas infartadas, sabe por quê? Porque elas começam a sentir uma dor no peito, uma dor no ombro, uma dor no queixo, no pescoço e não vão no hospital para ver o que é, porque elas começam a negar que estão sentindo alguma coisa. Tem pessoas que estão chegando até com o próprio vírus, com a Covid, já quase em estado terminal no hospital, porque começam a ter os sintomas e negam e não vão buscar ajuda. Quantas mulheres que eu conheço, que eu atendo, eu faço ginecologia há 35 anos, que sentem um nódulo no seio diferente e não vão procurar para ver o que é, porque negam que aquilo esteja acontecendo. Então olha o tamanho da importância, quer dizer, esperar chegar na porta do abismo para tentar resolver alguma coisa, quanto antes melhor. Quantos pacientes chegam no meu consultório e falam, não, isso aqui não é nada, é um nódulozinho, um cistinho, ou não é nada mesmo, uma bolinha de gordura, e a paciente vai tranquila, mas ela se protegeu a si mesma, a família e a todas as pessoas que ela ama. Quantas pessoas negam a morte? Quer dizer, simplesmente tem a notícia que vão morrer, a notícia que estão com uma doença grave terminal, e elas negam aquilo, não conseguem aceitar. Agora veja bem, como foi falado no bloco anterior, negar o presente, negar o hoje, e olha que a palavra presente é um presente que a gente recebe ao aqui e agora. É um dos temas tão importantes, a gente fica preocupado com o passado e com o futuro, levando o nosso pensamento devagar com uma série de situações, tomando antidepressivos, ansiolíticos. Não precisa, viva o presente com os teus recursos internos. Agora, fica de mão dada com Deus para você ver o tamanho que você fica. Olha o tamanho do cara que está com você. Se a gente fala sermos anjos um dos outros, imagine você colocar no teu coração um grande Deus, que é esse que pode estar com você e está com você agora. Quando nós temos problemas, somos nós que nos afastamos, não é ele que se afasta, não. Outra coisa, negar que nossos filhos estão usando drogas. Negar que eu sou um alcoolista, isto é, essa é uma das maiores negações que tem, porque a quantidade de alcoolismo é muito intensa e as pessoas falam, eu só tomo isso. Desculpas esfarrapadas muitas vezes. Depois, pessoas que trabalham demais, um dado importante, pessoas que trabalham demais porque elas estão com tanto problema em casa, nos relacionamentos, que elas acabam jogando tudo para o trabalho, projetando para o trabalho, negando o problema que estão passando. Então, relacionamentos ruins, não nega um relacionamento ruim, você não merece, trata o relacionamento ruim, tantas terapeutas de família altamente competentes para te ajudar, e assim vão vários, né? Quer dizer, medo de assumir responsabilidades. Essa responsabilidade, eu tenho uma prova na segunda-feira, eu estou despreparado para a prova, eu estou ansioso. Eu não estou ansioso, eu estou com medo da prova. Então, quando a gente começa a conhecer, e o autoconhecimento, alguém lá atrás escreveu, conhece-te a ti mesmo, isto é, crie consciência, que quando se cria, todos esses problemas aqui vão embora. A lista é grande, a lista pode ir muito longe, quer dizer, você dorme de menos. Quantas pessoas estão estressadas porque dormem de menos, precisam dormir, descansar um pouquinho mais, seja mais gentil com o teu corpo. Pessoas que comem absolutamente mal, falam, não, mas é mesmo assim e todo mundo faz assim, você até justifica problemas. Não negue, a vida vale a pena. Fica de mão dada com o teu Deus e fala assim, cara, essa vida é muito legal, esse programa é muito bacana, a gente não está aqui para bater em você, a gente está aqui para ajudar você a refletir, e esse é o foco principal do programa. Eu quero aproveitar para finalizar aqui o programa, que a gente já está chegando na nossa reta final. O José Geraldo Noronha, ele falou que a gente tem que se transformar a raiva em foco, força e fé. Acho muito legal isso. Foco, força e fé é tudo que a gente precisa para a gente poder perseverar. E quando a gente usa a amizade, o exercício como pontos de auxílio e de escape, isso acaba ajudando a gente a ter menos medo. Foi muito positivo isso que você passou pra gente, viu, Zé? E o foco, força e fé está em quem? Em você. Você já tem esse poder, é só usar. Então, Use. Bernadette Araújo, bom dia para você. Maria Nunes, Antônio Francisco dos Santos, Renato Oliveira, Paulo Aguiar, nosso querido porteiro, que está aqui dando um bom dia. Já estamos chegando em casa, Paulo. Tá? Gente, muito bom ter vocês, muito bom participar isso com toda essa interação. A gente continua nas redes sociais com bastante informação
afirmação positiva, com mudança de mentalidade para você superar todos os dias e conhecer suas emoções. Essa é a parte mais legal da base do que é uma superconsciência que a gente vem trazendo aqui para você, tá bom? Um ótimo final de semana, um beijo bem grande, fique com Deus E não até negue estar com a segunda-feira. gente segunda-feira. Beijo.